Olá, bom dia. Espero que estejam todos e todas bem, todos bem. E sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida Breathworks Brasil, dos programas de Mindfulness e Compaixão para a saúde, Kindfulness para o estresse. E vamos aqui, aguardar as pessoas chegarem. Lisa, bom dia. Que bom saber que estar aqui. E esse canal de comunicação, de conexão, de realmente estarmos juntas, para que possamos praticar, uma meditação todas as terças-feiras, das 7h30 até umas 8h05, 8h10 no máximo. E que vocês possam fortalecer cada vez mais as suas práticas e poder aprofundar também, Essa é a intenção, Porque muitas vezes sinto que, para algumas pessoas, que a meditação é o salvador da pátria, que tudo vai ficar bem depois que medita, não, o trabalho depois da meditação continua. Então, é muito importante que a gente possa praticar com consciência, não assim, meditação é tudo, para minha paz mental. Não, o trabalho vem depois que medita, Mas o mais importante é, enquanto medita, o que realmente eu estou buscando, Porque... Então, quando a gente fala em Mindfulness, é consciência, Com uma consciência mais bondosa, mais compassiva com a gente e abrindo-se para todos os seres. E hoje, para poder incrementar um pouco mais sobre a consciência enquanto estamos meditando, tem uma coisa que é, vamos dizer assim, que é tudo no Mindfulness, é de fazermos escolhas, escolhas conscientes, Então, tanto é que quando nós damos os 6 passos, dentro do nosso programa de Respira Vida, Breathworks, o 6º passo é esse aqui, é a escolha, responder ao invés de reagir, Então, o que significa? Todo o trabalho que se faz para diminuir a reatividade mental, Diminuir essas emoções que trazem sofrimento para a gente. Mais uma vez, lembrando que as emoções, elas são todas muito úteis, mas até que leve a algum sofrimento é a percepção, é a consciência de como estamos com essas emoções, os pensamentos, Como é que elas acabam nos levando a mais sofrimento ou a mais felicidade, Então, são escolhas que podemos fazer diminuindo a reatividade, E como que isso vai acontecendo na nossa prática meditativa? Então, por exemplo, estamos aqui, vamos lá, meditando, e daí o que acontece de muitas vezes a mente escapa, ela vai, os pensamentos vão nos levando mesmo durante a nossa prática meditativa, E depois, assim, na divagação, muitas vezes, ou numa sonolência, pode ser também,
percebemos que estamos divagando ou entrando dentro dos pensamentos, né? Resolvendo coisas muitas vezes, né? Já fazendo a prática meditativa, e daí percebo que eu estava divagando. Aí o momento de voltar, né? A Vidyamala Burt, nossa professora querida, né, a mestre que criou esse programa, ela costuma nomear, né, essa divagação, esse retorno, né? Então, esse é um ponto mágico de consciência, né? Então, é quando nós percebemos que estávamos distraídos, né? Que percebemos que estávamos envolvidas no pensamento. E aí, quando percebemos, por que é um momento mágico de consciência, né? Porque isso é a consciência, né? Da nossa presença. Então, isso é a consciência que chamamos mindfulness, estar consciente no momento presente, né? Então, estávamos pensando, sim, volta para onde? Para a meditação. E a meditação, voltar-se para os nossos sentidos, né? Voltar-se para a respiração, uma meditação focada, né? Então, uma meditação que eu posso focar numa parte do corpo, ou no corpo como um todo, escaneando, ou tendo uma consciência da respiração, podemos estar consciente do foco aqui, no peito, no abdômen, nas costas, focando a atenção em alguma parte do corpo, na respiração ou no corpo como um todo, nos sons, né? Então temos esses objetos de atenção. E daí focamos, voltamos para a nossa atenção consciente aqui e agora. Aí novamente, ou uma sonolência, ou envolvendo com os pensamentos novamente, volta, né? Então todo esse processo de ir e voltar é um processo meditativo, né? Porque muitas pessoas acreditam que quando estão distraídos não estão meditando, né? Mas faz parte do processo de meditação. Então, isso é o treinamento da mente estamos treinando a mente a voltar para o momento presente, né? Estamos treinando a mente a ter musculatura para que possamos trazê-la de volta para o presente, né? Então, não como o corpo está aqui e a cabeça em outro lugar, mas estamos treinando a trazer a cabeça para o corpo, né? E falando nisso, eu me lembrei de uma pessoa, né, que eu atendo, Felipe Dói, e ele fala uma coisa bem interessante. Luísa, eu não vejo a hora de livrar o meu corpo dos pensamentos, né? Então, obrigada, viu, Felipe? Então é isso, né? Muito inspirador, né? Claro que foi uma forma de dizer, né? O quanto que esses pensamentos já estão impregnados aqui no corpo, nas nossas sensações, e nem estamos percebendo. E muitas vezes os pensamentos, quando vem carregado de alguma emoção também, isso fica mais evidenciado, né, no nosso corpo. Mas não precisamos chegar nesse ponto para percebermos como o nosso corpo reage com tudo isso, né? Então deixa que o nosso corpo responda, né, aos pensamentos, emoções, né? E não de reagir, né? Conforme a nossa reatividade mental, emocional, o corpo também já está lá reagindo, né? Então nós temos essa possibilidade de escolher. Na meditação, estou meditando, percebo que que a minha mente se distraiu. Esse é o momento mágico de consciência, de voltar e falar, estou aqui meditando.
Então, as escolhas, isso nós podemos levar e deveremos, né, levar para a nossa vida após a meditação. Como acontecem essas escolhas na nossa vida, né? Então, alguém falou algo que me deixou muito chateada, injusta, né? Uma injustiça aquilo que a pessoa me disse, né? Ou eu percebi que essa pessoa está falando de uma forma muito irônica, né? Que me irritou. Então daí quando vem a consciência, percebi como eu estou. Como é que estão meus pensamentos a respeito disso? Como é que estão as minhas emoções, os meus sentimentos? Então, isso é consciência, né? Estou aqui com tudo isso, me percebo. Então, duas coisas acontecem a hora que eu percebo como eu estou. Uma é estou consciente e aí trazer, né, esse desagradável para cá, né, para mim, e me perceber nesse desagradável. E aí acontece do próprio corpo, ele já vai querendo, como ato de autocompassividade, sabedoria do próprio corpo, de, peraí, né, deixa eu me acalmar um pouco aqui, né. E depois, essa consciência da escolha, da liberdade de poder escolher, né? Falar, puxa, que bom que eu tive esse momento de liberdade de poder escolher. Ou me irritar cada vez mais, colocando mais pensamentos, mais emoções que estão me gerando sofrimento, né? Mais sofrimento. Então é como se eu tomasse o veneno e quisesse que o outro morra com o veneno que eu próprio tomei, né? Então eu percebo esse veneno circulando ali, me fazendo mal, através dos pensamentos, emoções que já estão aqui no corpo e sentindo. E a outra coisa é a possibilidade de trazer, além de mais amorosidade para mim, né? Eu poder ter essa consciência libertadora da escolha, né? Poxa, como foi bom escolher. Então, isso acontece na nossa prática meditativa. Essa escolha de, estava distraída, que bom que eu tenho a escolha de voltar, né? Então, isso a Vidyamala chama de celebração, né? Então, podemos celebrar a hora que eu posso fazer a escolha de voltar. Só que a escolha, ela só acontece se estivermos conscientes, que estivermos nuamente no automático, impossível. Agora, estou consciente, volta. E a grande questão é, entre notar a distração, por exemplo, ou algo que eu, né, que eu estou notando em mim, uma irritação, algo assim. Então, entre o notar, perceber, sentir, mindfulness, atenção consciente. Então, entre notar e voltar, o que acontece nisso? Noto e volto, mas eu noto como, eu volto como, né? Então, o que é isso? Eu notei que eu estava pensando bastante durante a minha prática e percebi, deixa eu voltar aqui para onde que a Luísa estava falando mesmo. Eu estava aqui, acho que eu estava na cabeça, ela já está aqui no peito. Então, nossa, eu tô voltando assim muito reativo, né? Vou dizer, nossa, muito autocrítico, né? Poxa, toda vez eu não sirvo para meditar, porque toda vez eu tô aqui, né? Me distraio. Eu tô cansada, 10.000 vezes aqui eu tô me distraindo. Hoje não é dia para mim. Então,
Nada disso. É somente notar o que está acontecendo, porque isso, né, já estamos levando a reatividade também, né? Então, quando eu noto a distração, né, respondo a isso de uma forma muito consciente de que, estava distraída, ponto, voltei, ponto, continua, continua, continua com os sentidos. Distrair novamente. Que bom que eu tenho escolha. Escolho voltar e escolher não reagir nesse retorno. Então, essas duas escolhas é a consciência, né? De poder. Então, a escolha ela está relacionada então com a consciência. Sem consciência não tem escolha. E também a escolha nos leva ao sentimento, uma sensação de liberdade. Então, liberdade de escolher, e a Vidyamala disse sentir o gosto da liberdade nessa hora, né? E aí podemos celebrar. Então, se estamos com algo que seja desagradável, há uma escolha de buscar algo desagradável, essa, né? Ampliando mais a consciência, né? Então, não é se fechar naquilo, não tenho escolha. Tem algo que está acontecendo. Eu tenho escolha de, se eu tiver uma dor crônica, né, que bastante, né, hoje, então eu posso, sim, estou percebendo a dor, acolhendo a dor, e também eu posso, ou escutar uma música mais tranquila, né? Que bom que eu tenho essa possibilidade, ao invés de ficar só ali, naquilo, né? Então, é isso. Vamos fazer a nossa prática e percebendo essa possibilidade de retornar, de celebrar enquanto estamos distraídos. E cada um sabe, né, das suas sensações. Então, vamos aqui fazendo mais ou menos uns 13, 15 minutos de prática, incluindo a postura. Então, a primeira coisa, como está a postura? Lembrando na nossa escolha de poder estar mais confortável possível, mas com uma mente atenta. Se estiverem deitados ou deitadas, deixar que o corpo possa ir se soltando mais. Se estiverem sentadas, colocar alguns apoios, se for necessário, aí nas costas. Escolher também estar com as costas eretas, sem tensionar, sentando em cima, sobre os isquios, que são os ossinhos do bumbum que nos mantêm com a coluna ereta, seguindo a curvatura natural. Podemos também, aprendi isso com a Miyoko, a professora de Mindfulness, no nosso programa, que é de ir movendo para frente, para trás, para os lados, e aí encontrando o seu eixo. Aí sobre os isquios, esses ossinhos do bumbum, também as costas mais confortáveis possível e os ombros um pouquinho para trás e para baixo, uma leve curvatura na cervical, mas podemos alinhar primeiro a cervical como se um fio saísse do topo da nossa cabeça, indo em direção ao teto, alinhando um pouquinho mais atrás do pescoço, aí a cervical aí na garganta. E depois, aos pouquinhos, após alinhar,
o queixo um pouquinho mais para baixo, fazendo uma leve curvatura na região cervical. Isso tudo para ajudar a fluir melhor a respiração. Os olhos podem estar fechados, semi-abertos ou abertos, direcionando em algum ponto que possibilita não distrair. E a postura é não forçar, sem esforço. As mãos apoiadas, ou algum tipo de apoio que possa colocar sobre o seu colo. Quem estiver deitado, não hiper estender o pescoço, nem hiperflexionar, mas deixar num ponto que você possa sentir a respiração fluindo melhor. Sem prender a respiração. Mas se tiver alguém com impossibilidade de respirar pelas narinas, pode ser pela boca, está tudo bem. Uma postura confortável e notando a respiração. Vamos iniciando a nossa prática. Aos poucos, notando o fluxo do ar que entra e sai pelo corpo. Seguindo esse fluxo, se possível, de permitir que o fluxo da respiração esteja o mais natural possível. Somente notando a respiração sem necessidade de esforçar-se para controlar. Veja onde está mais confortável notar a respiração. E permanecer um pouquinho mais descansando nesse local. Talvez possa notar o ar que entra e sai, ou o movimento da respiração nessa parte. Somente notando, percebendo a respiração. Percebendo a respiração movendo essa parte e outras partes. O que está acontecendo agora? O que está pensando? Pode ser que tenha notado já que a mente já estava aí presente com os pensamentos. E o que você fez? Voltou os seus sentidos, a sua respiração. Ou a mente
fez algum julgamento, alguma autocrítica. Somente notando os tipos de pensamentos que vêm e voltando-se para os seus sentidos, de notar talvez o ritmo da respiração, balançando o seu corpo, a respiração como uma dança suave dentro de você. Notando que, ora, a inspiração está mais curta, ora mais prolongada, assim como a expiração também muda a cada respiração, sem precisar forçar nada para pensar nisso, somente perceber na sua própria experiência aí, no seu corpo. Deixando que o ritmo da respiração vai embalando o seu corpo, como embalamos uma criança no colo, essa respiração aí dentro de você sendo embalado por uma respiração amável, gentil, carinhosa. Se notar alguma distração, alguma sonolência, algum pensamento, um momento de comemorar, um momento de celebrar que estava distraída, você percebeu. Parabéns, você percebeu. E agora é o momento de escolha de como estamos retornando a nossa prática de uma forma leve, gentil com você. Agora, aos poucos, notando as sensações do corpo como um todo, nessa postura. Notando seu rosto, a musculatura do rosto. Se estava mais tensa, a musculatura mais rígida. Notando a consciência amável, gentil com você. E nesse momento mágico, da consciência, o próprio corpo, o próprio rosto, tem uma tendência já de não tensionar mais ainda, mas sim de ir mudando aos poucos. Talvez a liberdade de poder escolher, de distensionar ou de relaxar um pouco mais a musculatura. Indo em direção atrás do pescoço, os ombros e as costas. Se notarmos o incômodo da tensão, o que acontece? Podemos fazer escolhas.
de tensionar ainda mais ou de relaxar um pouco mais. A liberdade de escolher a partir da consciência do momento presente, sentindo esse sabor da liberdade de fazer escolhas, ao invés de reagir automaticamente, podemos responder com consciência, amável, gentil. E agora, aos poucos, notando as sensações dos apoios, dos pés, das mãos, da região da pelvis, em contato com o assento da cadeira, ou na cama, no chão. Somente notando os apoios e deixando se entregar cada vez mais e mais à superfície. Talvez possa notar ainda mais o seu corpo descansando. Notou pensamentos? Está tudo bem. É o que a mente faz, pensar. Veja se você pode retornar de uma forma gentil a sua consciência agora, na respiração, sentindo a inspiração e sentindo a expiração nesse momento. Talvez possa notar a inspiração se aprofundando um pouquinho mais, à medida que o corpo relaxa, e a expiração prolongando um pouquinho mais, lembrando de não esforço, deixando que tudo vá fluindo. Talvez você possa já ir percebendo a fluidez das sensações, que as sensações, os pensamentos, a respiração, tudo muda. Uma respiração talvez um pouco mais calma e tranquila. Se vou notando a respiração presa ou mais ofegante, simplesmente tomando consciência e deixando que por si só ela possa ir se acalmando, respondendo a calma, a tranquilidade com o próprio corpo, respirando. Tomando consciência de que a respiração vai nutrindo todas as suas células, desde os neurônios até as células do dedo dos pés, as células vivas. Estamos vivos, celebrando esse momento presente, um corpo mais relaxado.
Essa é a verdadeira natureza de nós mesmos. Esse sentido da escolha, da liberdade, é o sentido da felicidade. Poder escolher, poder ter o sabor da liberdade, esse é o sabor da felicidade. E aos poucos, vamos terminando a nossa prática. Sentindo a respiração talvez mais profunda e lenta. Talvez possa sentir o corpo mais relaxado, mais aquietado. Talvez as emoções mais apaziguadas e a mente mais aquietada, levando essa prática para o nosso dia a dia, nos percebendo e podendo fazer escolhas. Pouco a pouco, ampliando mais a consciência, escutando os sons, a temperatura do ambiente toca em você, em alguma parte do corpo, na pele. Se não sentir, está tudo bem. E deixando somente que o ar chegue até você, não precisamos ir atrás de nada. E os sons também chegando aos seus ouvidos. Terminando a nossa prática. Aos poucos, podemos nos mover com carinho, com ternura para vocês. As mãos, os pés, o pescoço. Fazer o movimento que o corpo necessitar agora. Abrir os olhos. Quando estiverem prontos. Fazer uma pequena autorreflexão de como foi essa prática. Como foi celebrar ou voltar para os seus sentidos à medida que foi notando a mente. Então, muita gratidão.